Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra que diz que nós não somos provados acima do que podemos suportar, e com a luta o Senhor nos traz o escape, ela é verdadeira. O apóstolo Paulo estava passando por uma luta muito grande, irmãos, uma luta espiritual, uma luta pessoal, e ele orando a Deus, Deus disse assim: a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Irmãos, eu sou muito sincero, eu só prego aquelas coisas que eu vivo, amém? E há uns 2 meses atrás, eu fui colocado numa luta espiritual muito grande. Sendo pastor, eu tive que enfrentar uma luta espiritual. E quando eu comecei a orar e enfrentar essa luta, esse problema espiritual, irmãos, verdadeiramente eu me assustei e me intimidei. Porque quando eu fui confrontar, aquilo era maior do que eu pensava e imaginava. Mas eu lembrei da palavra do Senhor que diz que se o meu justo retroceder, a minha alma não tem alegria nele. Comecei a orar, comecei a clamar, entrei em jejum por esta situação. Não era uma situação minha, irmãos, mas como pastor das ovelhas. A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E orando e clamando por esta situação, chegou o dia de confrontar novamente, irmãos. E neste dia, novamente, eu me intimidei e me assustei com o tamanho da situação, irmãos. E por muitas vezes eu pensei de deixar para lá essa situação e esquecer dela, irmãos. Mas a gente não pode fazer isso. Nós somos chamados por Deus. E a palavra diz assim: avançando eu, os meus inimigos tiveram que retroceder. E irmãos, neste momento eu fiz o que eu aconselho a todo mundo fazer na hora da batalha e na hora da luta: lembrar das palavras de Deus, procurar respostas na Bíblia, na palavra de Deus. E eu fui me fortalecendo, eu fui buscando de Deus, lembrando das minhas pregações, lembrando daquilo que eu li nos Salmos, no Evangelho, nos livros da Bíblia, irmãos. E um dia eu fui lá novamente. E quando cheguei no lugar do confronto, irmãos, eu olhei aquilo e toda aquela situação que eu tinha passado antes, que eu fui frustrado e não consegui vencer, ela veio à minha mente. Mas eu lembrei a palavra que disse: a tua mente te condena, maior é Cristo que sua mente. E irmãos, naquele momento eu dependi tanto de Deus, mas dependi tanto de Deus, que o Espírito Santo achou no meu coração o lugar, aleluia, e Ele me fortaleceu, e Ele me deu a vitória de uma maneira tão grande, tão simples, que eu mesmo me surpreendi com o poder de Deus. A cada manhã, irmãos, eu me surpreendo com o poder de Deus, com a graça do Senhor Jesus, pegando esta palavra: na minha fraqueza eu fui forte e lutei. Então não fica pensando que você não tem mais forças para lutar, que você não consegue, que você não pode, que esta situação é maior do que você. As situações que eu vi, irmãos, aparentemente elas eram muito maior do que eu, me fugiam muito ao entendimento, mas maior é aquele que está conosco, Jesus, do que tudo aquilo que nos rodeia, amém? Novamente eu vou deixar esse versículo, amém? Se o meu justo retroceder, eu não tenho alegria neles, mas avançando eu, os meus inimigos, meus problemas, a situação contrária, ela não teve outra opção a não ser recuar, aleluia, porque eu vou contra ela no nome de Jesus. Da mesma maneira que Davi disse: você vem comigo contra espada e varapau, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo. E com uma pedra ele derrubou aquele gigante. E a minha situação foi essa também, irmãos, usando a minha fé, o nome de Jesus e tudo que eu aprendi, eu fui lá buscar a minha fé, fui buscar entendimento, irmãos. Eu vi o inimigo se desfazendo na minha frente como pó, como poeira, amém? Irmãos, aquele que está em Cristo é nova criatura, amém? Então essa luta não é maior do que você, essa situação não é impossível, porque Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a sorte do inimigo, e nada te fará mal.
Que o Senhor te abençoe neste dia.